Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. Bem-vindo e bem-vinda. O mundo começou a olhar com atenção nas últimas semanas para o aumento no número de casos de uma doença pouco conhecida pela população em geral, a varíola dos macacos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, inclusive anunciou hoje que já passa de 130 o número de casos confirmados dessa doença em todo o mundo, isso fora dos locais onde a doença já é considerada endêmica. A gente vai ao vivo até Londres conversar com a nossa correspondente, a Flávia Duarte, que traz mais informações sobre esse assunto, sobre esse surto. Flávia, muito bom dia. Como é que a OMS tem tratado essa questão? Qual é a orientação para os países até aqui? Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse surto da varíola dos macacos é incomum, mas é também controlável. A OMS informou que já foram registrados casos confirmados, são 131 casos confirmados até agora e outros 106 casos suspeitos da varíola dos macacos, isso desde o dia 7 de maio, quando esses primeiros casos começaram a ser registrados fora da África Central e da África Ocidental, onde a doença normalmente ocorre. Na América do Sul, o primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado na Argentina. A varíola dos macacos já chegou a 21 países onde geralmente a doença não costuma ser registrada. Agora há pouco, a Argentina confirmou que tem um caso. É o primeiro confirmado aqui na América do Sul. Um exame e o sequenciamento do vírus confirmaram que é o vírus da varíola dos macacos. O paciente é um homem morador da província de Buenos Aires que esteve na Espanha, onde há um surto da doença. Ele passa bem e os contatos próximos estão sendo monitorados. Segundo o Ministério da Saúde argentino, um outro caso suspeito de um morador da Espanha que está visitando a Argentina também é investigado. Até o momento, os estudos preliminares sugerem que o surto de varíola dos macacos não está ligado a modificações no vírus responsável pela doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há nenhuma evidência até agora de que esse vírus tenha mutado. E de acordo com os especialistas da OMS, essa transmissão agora, ela provavelmente está sendo impulsionada por uma mudança no comportamento humano, à medida que as pessoas começam a socializar mais com a retomada de atividades e levantamento das restrições após a pandemia da Covid-19. Isso porque a varíola dos macacos é uma doença que é transmitida por contato muito próximo. Mas o que é a varíola dos macacos? Qual a relação dela com a varíola humana, a primeira doença erradicada pela humanidade e que no século passado matou centenas de milhões de pessoas? Quais os riscos do vírus responsável pela atual onda de casos no mundo? E o que sabemos sobre o seu comportamento? Eu vou tirar essas e outras dúvidas sobre a varíola dos macacos neste bloco com o epidemiologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. Dr. Júlio Croda, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender. É um prazer, Evandro, estar com vocês da CNN, falando sobre esse tema que é tão importante, né, a varíola dos macacos. E, doutor, eu já começo te perguntando o que é a varíola dos macacos. É uma doença que causa febre, dor no corpo, linfadenomegalia e, eventualmente, essas lesões de pele, lesões bolhosas que depois evoluem com pus e depois cicatrizam, né? Essa é a doença, ela é muito similar à varíola do passado, mas também muito similar à varicela, que é a catapora nossa. A diferença maior entre a catapora e a varíola do macaco é que na catapora você tem lesões em diferentes estágios, bolhas, crostas, enquanto na varíola do macaco existe uma evolução concomitante dessas lesões. Elas estão no mesmo estágio. Você só tem bolha e depois você só tem crosta, por exemplo. O senhor mencionou linfadenomegalia. O que é isso, doutor? Aumento do linfonodo, doença que é transmitida, a gente sabe que é transmitida por essas lesões bolhosas. Enquanto você tiver essas lesões em atividade, você pode estar transmitindo o vírus. Existe uma questão de transmissão via sexual que está sendo investigada, talvez seja uma das explicações porque da elevada transmissão na Europa, coisa que nunca tinha sido vista anteriormente, mas geralmente através do toque, do contato íntimo com pessoas que são previamente infectadas. E aí, inicialmente, a pessoa apresenta febre, apresenta aumento
aparecimento desses gânglios, né, no pescoço, a pele avermelhada, depois apresenta essas lesões de pele com bolha, que evolui com pus e depois com cicatrizes. Essa transmissão, né, por meio da relação sexual pode ser uma das explicações para esse aumento de casos, então, doutor? É uma das possibilidades. A gente sabe que precisa de um contato íntimo e, eventualmente, uma transmissão em pessoas que têm lesão, essas lesões bolhosas na região genital, e dessa forma pode transmitir a doença para outra pessoa. Não necessariamente é uma doença sexualmente transmissível, mas por conta de muitos apresentarem essas lesões bolhosas na região genital e o contato íntimo que se dá nessa região. Então é bom a gente, inclusive, desmistificar, até para não gerar nenhum tipo de preconceito, porque existiu sim um aumento dessa doença em homens que fazem sexo com outro homem, mas na verdade não é por conta da característica dessa população, é por conta do não uso do preservativo, de uma relação desprotegida. Então, qualquer pessoa está exposta à aquisição através desse mecanismo, desde que mantenha a relação sexual desprotegida. Doutor, eu gostaria também de esclarecer com a senhora o nome varíola dos macacos, porque em outros períodos, quando nós mencionamos doenças que poderiam ser transmitidas por macacos, aqui no Brasil, inclusive, a febre amarela, por exemplo, lá atrás, quando a gente teve aquele surto mais recentemente, muitas pessoas saíram atacando macacos em locais onde eles ficam, em matas, no interior de São Paulo, por exemplo, tentando matar os animais. Eu gostaria que o senhor trouxesse essa relação do nome com a varíola e também quem seriam os transmissores e o porquê de não ser necessário e nem correto você atacar animais simplesmente porque o nome da doença está relacionado a eles. Exatamente, né? A gente sabe que a gente tem um vetor intermediário, que são ratos, que podem ser hospedeiros desses vírus. E por que ela é chamada varíola do macaco? Porque foi identificado no macaco na África Central e por isso que se atribuiu esse nome. Mas a transmissão é muito mais entre roedores e humanos do que propriamente entre macacos e humanos. Então não existe nenhuma justificativa para a gente estar eliminando os macacos, mesmo porque os macacos que apresentaram essas lesões, né, na maioria das vezes os gorilas, não estão presentes aqui no Brasil. Não é uma espécie comum aqui. A transmissão que está ocorrendo nesse momento é de pessoa a pessoa, através desse contato íntimo de pessoas que são suspeitas, que apresentam esse tipo de lesão. E doutor, qual que é a diferença dessa varíola para a varíola humana? A varíola humana ela é muito mais letal, apresenta muito mais gravidade em todas as faixas etárias. Essa varíola do macaco está mais associada a uma doença estigmatizante, né? Porque você apresenta essas lesões e essas cicatrizes podem permanecer no rosto, na pele, em locais de exposição, mas os pacientes têm risco bem menor de evoluir com doença grave, hospitalização e óbito. Apenas em pacientes muito imunossuprimidos, crianças muito pequenas, que têm um risco maior de hospitalização e óbito. Então, teoricamente, a doença que tem baixa letalidade, baixo risco de evoluir para óbito, enquanto a varíola dos humanos é maior, né, esse risco. E, inclusive, a vacina que nos protege contra a varíola dos humanos também pode ser eficaz e eficiente contra a varíola dos macacos? Sim, até a década de 70 fazia parte do calendário vacinal brasileiro a vacina da varíola, então quem tomou tem alguma certa proteção para a varíola do macaco e, lógico, já foram desenvolvidas novas vacinas específicas para a varíola. Os países mais desenvolvidos possuem estoque estratégico, principalmente no que diz respeito à prevenção de ataques de bioterrorismo, né? E eles mantêm esse estoque estratégico. Esse estoque estratégico pode ser usado nesse momento, principalmente em contactantes de casos suspeitos, para evitar a progressão da doença. Então, a gente tem algumas opções. Aqui no Brasil, a gente não tem esse estoque estratégico. Então, eventualmente, quando chegar essa doença aqui, o que a gente tem que fazer é identificar precocemente casos e seus contatos e garantir o isolamento de contato adequado para evitar a transmissão. E, doutor, a gente está com a possibilidade de, mais uma vez, ter como proteção uso de máscara, uso de álcool em gel, lavar bem as mãos, esses cuidados que tanto aprendemos durante a pandemia da Covid-19? Com certeza. A transmissão respiratória é menos importante para esse vírus, a taxa de contágio é bem menor do que para o coronavírus e, portanto, o risco de uma
pandemia de um vírus que tem uma transmissibilidade menor e um risco de evolução para doença grave menor, é bem pouco provável que se repita o impacto da varíola do macaco em termos globais, mas é importante medidas preventivas, principalmente medidas preventivas associadas ao contato, né? Distanciamento, a lavagem de mãos, evitar o contato com pessoas com suspeita, com esse tipo de lesão. E, eventualmente, a máscara pode ajudar por conta do risco de transmissão por gotículas, que é muito menos importante nesses quadros, nesses casos de varíola do macaco. E doutor, é incomum ou são incomuns os casos em países da Europa ou nestes países que estamos acompanhando até o momento? É muito incomum e é isso que chamou a atenção. Na maioria das vezes, a gente tem surtos grandes na África, principalmente na República Democrática do Congo, na República Africana Central, na Nigéria e em Camarões. Esses são os países onde foram reportados surtos no passado, principalmente na República Democrática do Congo, onde teve mais de 1.000 casos identificados recentemente. Então, não é comum você ter transmissão pessoa a pessoa na Europa, e é isso que está acontecendo. Muitos acreditam que um evento pontual, associado a festas específicas, onde houve relações sexuais desprotegidas. A gente tem que observar melhor, entender se foi apenas um comportamento de risco que foi associado a esse surto que a gente está observando agora, ou existe alguma característica do vírus responsável por maior transmissibilidade, portanto, essa diferença em relação ao passado de transmissão no continente europeu através de contato pessoa a pessoa. Doutor, há motivo de preocupação para os brasileiros? A gente tem que ficar atento, né, porque é uma doença nova, nunca teve casos reportados no Brasil. A gente tem que ficar vigilante para fazer o isolamento adequado, mas o risco disso gerar impacto em termos de saúde pública é bem restrito. Por quê? Porque esse vírus tem uma taxa de transmissão, uma taxa de contágio menor, por exemplo, do que o Covid-19, e porque esse vírus não está associado a uma elevada gravidade, né, apenas em pessoas bastante imunossuprimidas. Então, acredito que a gente tem que ficar alerta, manter a atenção, fazer identificação precoce dos casos de isolamento, mas, com certeza, não vai virar uma pandemia como virou o SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19. Epidemiologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado por contribuir e colaborar com o nosso podcast Tem Mais aqui na CNN. Até a próxima. Até a próxima, é um grande prazer estar com vocês da CNN. Como resposta ao aumento de casos de varíola dos macacos, governos ao redor do mundo vêm adotando medidas para tentar conter a propagação do vírus. O Reino Unido foi o primeiro país da Europa a oferecer a vacina contra a varíola humana para profissionais da saúde e outras pessoas expostas. Os dados apontam que o imunizante tem até 85% de eficácia contra o vírus responsável pelo surto atual. A França também passou a recomendar, na semana passada, a imunização de pessoas que tiverem contato com pacientes infectados. A Alemanha anunciou ter encomendado 40 mil doses da vacina, e os Estados Unidos, embora ainda não indiquem a aplicação, emitiram um comunicado em que garantem ter um número de doses suficientes para atender a demanda do país em caso de aumento dos casos. Na Bélgica, as autoridades estabeleceram a obrigatoriedade da quarentena de 21 dias para pacientes com a doença. No Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia formou uma Câmara Técnica de Assessoramento para acompanhar a situação. E para falar sobre as diferentes estratégias de combate à proliferação da varíola dos macacos e as possíveis medidas de prevenção contra a doença, neste segundo bloco convidamos o infectologista Estevão Urbano, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Item Mais. Muito obrigado, um prazer é todo meu. Doutor, eu gostaria de saber primeiro se é possível impedir a chegada dessa doença ao Brasil. Não é possível, porque as pessoas elas podem estar em período de incubação, ou seja, já estarem infectadas e não apresentarem os sintomas antes de serem detectadas pelas autoridades. Então, pessoas que tiveram contato com essa varíola, elas podem chegar nos aeroportos sem sintoma algum e, obviamente, apresentá-los alguns dias após. Então, no mundo globalizado, onde o fluxo de pessoas é imenso e em 24 horas você atravessa o planeta, é muito difícil falar que você impedirá a chegada desse vírus no Brasil. Mas você
poderá tomar medidas mitigadoras para que isso se minimize, vamos dizer assim, se adie, de certa forma, a chegada. Mas acho quase que impossível, mediante essas questões, que num mundo globalizado as barreiras geográficas consigam evitar a chegada de um vírus aonde é que seja. Doutor, esse enredo está muito parecido com um que a gente já viu há cerca de 2 anos, com a Covid-19. Há uma possibilidade da varíola dos macacos também se tornar uma epidemia, uma endemia ou até uma pandemia? Existe essa possibilidade. Agora, é bom que nós tenhamos a compreensão de que a Covid é uma doença que se transmite de forma muito mais fácil, muito mais rápida e, portanto, tem um potencial pandêmico muito maior. Então, a chance de nós termos um dimensionamento dessa chamada varíola dos macacos próximo do que foi a Covid, na minha visão, é muito pequena. São chances pequenas. Agora, obviamente, isso não minimiza o problema, né? São questões diferentes. E, doutor, a gente tem visto alguns países intensificando a vacinação contra a varíola humana, exatamente para tentar evitar uma endemia ou que os casos se alastrem cada vez mais. Essa medida pode ser efetiva, intensificar a vacinação, mesmo ela não cobrindo também a varíola dos macacos? Bom, essa é uma questão realmente que é muito interessante e que também não tem uma resposta definitiva. É alvo de debate entre os especialistas. Mas já existem algumas indicações, alguns indicativos, vamos dizer assim, nos estudos científicos, de que a vacina contra a varíola, ela também protege muito bem, quase 90% das vezes, contra a varíola do macaco. Então, uma opção seria você retomar uma vacinação maciça contra a varíola, que obviamente seria muito protetora quanto à varíola do macaco. Agora, é uma questão que precisa ser analisada com muita cautela, tentar entender primeiro quais são os riscos e a dimensão potencial do surto de uma grande epidemia dessa doença, para tentar entender se essa seria uma medida universal ou seria uma medida apenas para regiões específicas ou grupos de risco específicos, vamos dizer assim. O que nós sabemos, e isso é uma boa notícia, é que a vacina contra a varíola, que já não é mais feita, por exemplo, rotineiramente no nosso país há mais de 40 anos, é efetiva contra a varíola do macaco com pouquíssimos efeitos colaterais. Agora, se isso se torna uma medida custo-benefício do ponto de vista de saúde pública, esse é o grande tema em questão, é o grande debate. Mas, repetindo, é bom saber que tem alguma coisa que já existe e que protege contra essa infecção do vírus da varíola do macaco. Agora, além da vacina, quais são as formas que as pessoas podem encontrar para se proteger caso de fato os casos apareçam e comecem a aumentar no Brasil? Doutor, o que a gente tem que fazer? Bom, para isso é importante entender quais são as formas de transmissão. Uma transmissão que a gente não gosta, né, porque ela é difícil de ser controlada, é através de gotículas respiratórias. Então, gotículas emanadas pela tosse, pelo espirro, que você pode inclusive se contaminar através das mãos que tocam essas gotículas em superfícies. Essa é uma forma de prevenção difícil, porque era preciso de você usar universalmente máscaras. E muitas vezes as pessoas estão já com sintomas e transmissíveis sem terem as lesões cutâneas, ou seja, essa doença ela pode inicialmente parecer uma gripe, uma virose qualquer, mas é uma forma muito importante de disseminação. E, portanto, o uso de máscaras, principalmente em locais fechados, aglomerados, seria uma forma interessante de se proteger. É importante se dizer também que a transmissão é muito mais difícil do que acontece, por exemplo, com a Covid. Então, você precisa ficar mais tempo próximo a uma pessoa eliminando essas gotículas para se contaminar. Alguns estudos falam que você precisa estar junto a essas pessoas por horas e não apenas por minutos. Mas, de qualquer forma, em locais fechados e etc., com baixa ventilação, o uso de máscara seria algo interessante. Agora, outra forma de contágio, que é mais simples de você se prevenir, é o toque pelas mãos de feridas, de lesões infectadas naquele indivíduo que está doente já com as lesões cutâneas. Então, nesse caso, você não tocaria essas lesões, ou se tocar por algum motivo, usar luvas e depois higienizando as mãos, seja com água e sabão, com álcool a 70%, etc. Mas o grande problema, que eu repito, são aquelas pessoas que já estão transmissíveis, principalmente pelas gotículas respiratórias, e ainda não têm as lesões cutâneas para alertar as pessoas. Então, nós vamos ter que entender o dimensionamento, a gravidade disso a nível de saúde pública internacional, para, por exemplo, se for necessário, em algum momento, recomendarmos o uso de máscaras de forma universal, principalmente quando você estiver em locais fechados, aglomerados, com pouca ventilação, e for ficar ali por um período de tempo maior do que minutos, por exemplo. Professor, só para a gente finalizar, eu não sei se a gente tem esse sentimento ou se eu tenho esse sentimento por conta de uma pandemia que nos traumatizou tanto.
que a gente foi vendo avançar ao longo de meses, começando em outros países e imaginando que aquilo estava distante, e de repente, quando menos percebemos, já estávamos ali isolados, usando máscaras e começando uma rotina bem diferente do que tínhamos antes da pandemia. É impressão minha ou a gente está tendo cada vez mais contato com doenças que se espalham rapidamente pelo mundo e doenças muitas vezes que são desconhecidas? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu concordo 100% com a sua opinião. E esse é o ônus de um mundo globalizado. O mundo globalizado, ele não cria mais fronteiras para as pessoas e, portanto, não cria essas fronteiras para as doenças que as pessoas transportam. Então, aquilo que ficava restrito a áreas geográficas específicas acabou no mundo globalizado. Então, no mundo globalizado, nós teremos que redobrarmos os nossos cuidados de prevenção, de atenção à saúde pública, de técnicas diagnósticas de rápida resolutividade para a identificação de um agente, de novos tratamentos, porque, assim como tudo na vida, não é? Você tem os ganhos e as perdas, os ônus e os bônus, e a disseminação rápida de doenças antes restritas a determinadas regiões geográficas são um dos ônus de um mundo globalizado. Doutor, muito obrigado por conversar conosco no Item Mais, nos ajudar a entender um pouco dessa doença, né, que tem já preocupado muitos países e colocado, claro, o Brasil também sob alerta. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. A imprensa, nesse momento, é de fundamental importância para ajudar a capilarizar essas informações e, portanto, fundamental no sentido de ajudar as prevenções para toda a população. Muito obrigado. O espaço está e sempre estará aberto para a ciência aqui na CNN. Muito obrigado, doutor. Este episódio do Item Mais, que trouxe informações importantes sobre a varíola dos macacos, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, um abraço e até a próxima. Tchau! Este podcast foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto, da Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.